Olá, eu sou Isilda Bittencourt e eu tô aqui hoje para a gente aprender ou para eu ensinar a respeito de pão, porque eu faço pão há muito tempo e eu gostaria de passar essa receita porque muitos amigos meus querem a receita, é complicado de explicar, então é melhor ver, porque na verdade é uma receita sem receita. Né? Não existem quantidades corretas na medida em que cada farinha para se fazer o pão tem uma resposta, né? Então é isso que eu vou fazer. Eu gostaria de mostrar o meu cenário e mostrar que nessas épocas de confinamento tenho também ali a minha ilhazinha para poder dar as minhas aulas remotas, né? Então não posso desmontar. Então tá aqui o nosso cenário e eu também gostaria de complementar como introdução que é muito importante que a gente aprenda a ser autossuficiente, principalmente nessa época difícil que a gente está vivendo. Né? Não dá para sair para comprar pão na padaria, então trabalhar. E outra coisa extremamente importante, não tem nada de produto animal aqui. Então é uma receita extremamente saudável e com muito pouco açúcar, não tem leite e por aí vai, nem leite vegetal existe nesse pão, tá? Então eu gostaria de mostrar os ingredientes para vocês. A gente tem aqui diversos tipos de farinhas, sementes e por aí vai. Eu vou trabalhar com farinha integral, farinha de trigo integral, com a farinha branca de trigo. Vou trabalhar com a farinha de aveia, que tem um índice glicêmico extremamente baixo, também com aveia, né? Com farinha de quinoa, eu gosto de colocar pouco, não gosto de colocar muito, porque ela tem um certo amargor. Vamos trabalhar com chia, com gergelim preto, você pode usar qualquer tipo de gergelim, e com semente e alecrim. Né? Vai ter azeite, água, açúcar e fermento, tá? Então vamos lá, vamos à receita. Eu gosto de trabalhar numa bacia grande, porque fica mais fácil de dar o início do amassamento da massa, tá? Então eu vou usar um pacotinho de fermento biológico seco. O Mauri ele é vegano, o Oetker não é. Vou trabalhar com açúcar, eu vou usar, é orgânico, eu vou usar 2 pacotinhos, equivale mais ou menos a uma colher de sopa de açúcar. O objetivo do açúcar é ativar o fermento. Eu vou colocar todos os ingredientes secos. Aí eu vou colocar de forma quase que aleatória. Eu vou colocar a semente, a farinha de aveia. Vou colocar a aveia. Veja que é tudo aleatório. Quem vai dar o ponto para mim é a água e o amassamento. Vou colocar um pouquinho de farinha de quinoa, bem pouquinho. E aí vou colocando os ingredientes à vontade. Eu coloco o gergelim, a chia, a semente de girassol. Você pode usar qualquer tipo de semente. Se não gostar de semente, não põe, tá? Um pouco de alecrim. Veja que é tudo meio que aleatório, né? Agora eu vou colocar as farinhas. Eu coloco bastante farinha integral. E vou colocar a farinha branca. Eu acho que eu não esqueci nada, né? Vamos lá. Ó, eu tô usando essa farinha boa porque eu comprei ela para fazer a massa, só que a massa é gostoso fazer em bastante gente. Como a gente tá confinado, ela ia acabar vencendo e eu tô usando pro pão, você pode usar qualquer outra farinha, tá? Vou agora colocar azeite, eu acho que eu vou colocar inclusive mais farinha, azeite. Olha, como eu tô vendo que tem pouca quantidade, eu tô colocando um pouquinho mais, certo? Vou até colocar um pouquinho mais de aveia aqui.
Gente, é a primeira vez que eu faço um vídeo de receita e eu esqueci o sal. Então vocês vão ter que dar uma esperadinha para eu pegar o sal, tá? Peguei o sal, vamos lá. Não é muito não, são 2 bocadinhos assim, tá? Agora eu vou colocar a água tá numa temperatura que é praticamente do meu corpo, que é a temperatura ideal pra gente fazer pão, e eu vou colocar aqui, ó. Coloquei um pouco de água e vou começar a amassar. Então eu coloco mais ou menos água de acordo com o ponto que eu verifico que as farinhas dão como resposta, né? Porque se eu usar outra composição, o ponto vai ser diferente, tá? Por isso que eu digo que é uma receita sem receita. Então vamos lá. Tem uma coisa que eu não coloquei aqui, mas que também torna o pão muito saudável, é cúrcuma ralada. Nunca use cúrcuma comprada em pó. O ideal é comprar a raiz, a cúrcuma, e aí ralar na hora. Um pouquinho mais de água. E se precisar, depois eu coloco um pouco mais de farinha. Então não fique preocupado ou preocupada se você perceber que, ai meu Deus, coloquei água demais. Coloque mais farinha e vai regulando para dar o ponto, certo? A gente não sova pão, a gente não machuca o pão, a gente aera o pão, é diferente. Aqui tô dando... Olha que bonitinho, ele já tá ligando aqui. Todo mundo pula essa parte de ponto do pão, ele é extremamente importante, por isso que receita não funciona, sabe? A não ser que você use sempre as mesmas marcas, e por aí vai. Ó, tô achando que ele tá um pouco molhadinho. E eu vou colocar um pouco mais de farinha para fazer opção pela branca. Até porque eu acho que eu preciso consumir mais essa farinha branca mesmo. Feito isto, eu vou colocar esta bolinha que eu fiz aqui. Eu vou colocar em cima desse apoio de silicone para poder aerar a massa. Para aerar a massa, eu vou abrindo a massa desta maneira, ó. Eu vou esticando a massa e voltando. Eu até sei aí se a massa tá boa ou não, porque ela tem que deslizar. Quanto mais eu amassar, mais legal o pão vai ficar, sabe? Porque mais aerado. A hora que você cortar, vai ter aquele monte de oquinhos, de vazios, né? Ó que massa boa, ó. Vocês viram? É sem receita. Ó, quando você faz isso, o pão aera. Tá? Tem gente que só faz assim, ó. E aí o pão não fica muito aerado. E nem soca. Não pode socar de jeito nenhum. Você quer uma massa macia. Não se esqueça que é integral praticamente, então não vai ficar aquele pão de padaria, né? Mas ele vai ficar bem macio dentro da mistura que a gente escolheu de farinhas. E como eu vou continuar amassando por um bom tempo, a gente vai parar por aqui, eu vou terminar dizendo o seguinte: a próxima etapa é fazer uma bolinha com a massa, que você aerou bastante, e colocar dentro da água. Quando essa bolinha subir, aí a gente vai modelar os pães para poder esperar mais um pouquinho e colocar para assar, tá bom? Então até daqui a pouco. Pão amassado, certo? Tá bem airadinho, muito bem aerado, olha que beleza que tá, né? Agora eu vou pegar uma bolinha desse pão, colocar dentro da água com o objetivo de verificar o momento em que ele vai estar tão aerado com o crescimento do fermento na massa, que aí a bolinha sobe. Aí é o momento de eu formatar os pães,
certo? Então, vou colocar aqui dentro da bacia que eu utilizei para poder fazer a massa e vou cobrir, deixar cobertinho, tá bom? Até daqui a pouco. Voltamos. A bolinha subiu com uma rapidez enorme, sinal de que a massa estava muito aerada, porque hoje a gente está com uma temperatura baixa aqui, né? Obviamente que depende da temperatura, mas depende muito de como é que a massa está em termos de aeração. Então, tá aqui a massa, tá? Agora a gente vai cortar essa massa para poder modelar os pães, tá? Então, vou fazer tamanhos mais ou menos deste aqui. Vou dar um formato para ela. Aqui. Vou fazer uns cortes. Colocar para assar, né? A gente vai colocar para assar. Não, antes de colocar para assar, eu preciso dar uma descansada na massa para que ela cresça mais um pouco, tá? É que às vezes você pode, se você tiver com pressa, você pode colocar direto no forno, não tem problema, viu? Só que vai ficar menos macia, tá? Tá aqui. Vamos dar 4 pãezinhos, porque ele não cresce muito. Ele é uma massa mais consistente, né? Não se esqueça que pão integral é diferente do outro. O último é fácil de modelar. Pronto, tá pronto para ir pro forno. E agora? Agora, enquanto a massa cresce novamente, então vou deixar coberta, eu vou deixar crescer por mais ou menos uma meia hora, enquanto isso eu aqueço o forno. Eu vou colocar para assar numa temperatura de mais ou menos 180 graus Celsius. E aí vai ser de acordo com o cheirinho que rolar pela casa, né? Eu vou muito, o ponto para mim do pão ser tirado do forno tem muito a ver com o cheiro, né? Mas você olha, se tiver tostadinho embaixo, já tá na hora de tirar. Então a gente se vê no momento em que eu tirar do forno, tá bom? Até daqui a pouco. Voltei com o pãozinho pronto. E agora a gente vai cortar para vocês verem o aspecto dele por dentro. É muito bom acompanhar, a gente acompanha com manteiga de coco por causa do veganismo, mas também com o acompanhamento que é o rei dos acompanhamentos dos veganos, que é uma pasta de abacate, ok? Então vamos lá. Olha só. Tá? Fumegando. E agora é só comer, tá bom? Até a próxima, que eu pretendo fazer mais receita, essa foi a primeira. Foi um prazer. Obrigada!